Bora para mais uma mensagem hoje, mais um dia para a gente aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus nos dá para começar uma semana com tudo. Bora para cima. Hoje a nossa palavra-chave é oração. Oração é a nossa palavra-chave. Oração é que nos movimenta, oração é que nos direciona. Então, com essa palavra-chave, a gente vai aprender a trilhar o nosso caminho através do que? Da nossa oração, daquilo que a gente fala. E antes da gente prosseguir, que tal você seguir com o nosso combinado aí? Hein? Curte, comenta, compartilha com pelo menos uma pessoa. Compartilha com pelo menos uma pessoa essa mensagem, beleza? Para que a gente possa chegar, alcançar mais pessoas, tá certo? Agora que você já curtiu, agora que você já compartilhou, bora a nossa mensagem. A nossa frase de hoje, ela diz assim, ó: as orações têm o DNA dos céus e não ficarão sem respostas. As orações têm o DNA do céu e não ficarão sem respostas. Entender que toda vez que você tem dúvida sobre algo, que você tem uma, um questionamento sobre algo, e você faz a pergunta, você emana ela para o universo, para Deus, essa resposta ela vem para você. Só que é preciso ficar atento, ficar atenta às respostas que vão surgir logo após a pergunta. Tem que estar os seus ouvidos espirituais, têm que estar sensíveis para distinguir se de fato essa voz que vem respondendo essa questão, trazendo talvez uma solução para um problema, para uma situação difícil que você está tendo, vem do Pai, entende? Ter os ouvidos sensíveis, os ouvidos espirituais. O nosso tema de hoje é ore. E lá no livro de Jeremias 33:3 está dizendo assim, ó: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por que eu falei para vocês terem os ouvidos sensíveis? Tem que estar sensíveis à voz que vem logo depois de uma pergunta. São Deus só tem para nós coisas grandiosas. Então, muitas vezes, se você fizer uma pergunta, um questionamento, e vier aquele pensamento falando: ai, eu não dou conta, ai, eu não sou capaz, ai, não é para mim. Repreende, repreende, porque esse pensamento, essa resposta não é resposta de Deus, não é resposta do Pai. O Pai acredita em você e por isso ele quer que você tenha uma intimidade com ele, para que vocês possam andar junto e ele possa estar sempre te direcionando para o melhor caminho. Esse é o intuito de estreitar a relação, ter um elo, uma relação mais junta, faz com que você aprenda a ouvir, que os seus ouvidos fiquem sensíveis à voz de Deus. E como eu sempre gosto de enfatizar aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida, sobre o que desejamos fazer de nossas vidas, sobre o que colocamos foco, aonde agir e como agir. Essa é a diferença. No livro, ele diz assim, ó: a oração é um instrumento pelo qual nós, filhos, abrimos o coração a Deus Pai e, sem reservas, expomos nossas dúvidas,
fraquezas, necessidades e temos nosso caráter forjado à imagem de Jesus. Entendo que a oração não é simplesmente um meio pelo qual conseguimos algo de Deus, mas é um meio pelo qual ele também consegue algo de nós. Na oração, abrimos espaço para ouvir o Pai, tornando-nos sensíveis às suas orientações e também às suas re- repreensões, às suas repreensões. Muitas vezes oramos e somos repreendidos nessas orações. Essas repreensões são para nos conduzir a um melhor caminho, a uma jornada segura. Se os seus ouvidos não estiverem sensíveis à voz de Deus, o que acontece? Você muitas vezes fica tomado por uma certeza que não é verdadeira, entende? Você é direcionado, você tem uma direção na sua mente a seguir um caminho que muitas vezes não é o melhor caminho. Então, quando você ora, quando você tem essa prática de oração, de conexão, de meditação, de ficar consigo mesmo, de fazer oração e logo ficar em silêncio para que você possa ouvir, treinar os seus ouvidos espirituais, para que você possa captar as mensagens do alto, você tem um novo olhar sobre tudo aquilo que acontece à sua volta. Aí ele continua dizendo assim, ó, o ato de orar é uma oportunidade para Deus revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade a nós. E, ao contrário do que se pensa, não consiste em um conjunto de frases decoradas, ditas de modo mecânico e repetido. No sentido bíblico, vai muito além de apresentar ao Pai uma lista de problemas a serem resolvidos ou petições a serem atendidas. Entenda que orar é você conversar com Deus. Orar é você conversar com Deus. Mas existem pessoas que, quando elas oram, tendem a ficar pedindo a mesma coisa o tempo inteiro. Pedindo a mesma coisa o tempo inteiro, como se Deus não tivesse ouvido, ou como se ele não entendesse o que você está falando. Imagine você que é pai, que é mãe, o seu filho ficar pedindo aquilo o tempo todo, repetidamente. Imagine como isso é desgastante. Não que seja desgastante para Deus, mas entenda que não é necessário. Mas se um filho seu, uma filha sua, te pedir algo e agradecer por aquilo que ele ainda nem alcançou, que ele ainda nem teve, com certeza você vai fazer o possível para entregar, claro, se for de mérito, se for do nível que essa pessoa está, que o seu filho está. É claro que se uma criança de 10 anos te pedir um carro, você não vai dar um carro para ela. Mas se ela te pedir um carrinho de controle remoto, talvez, e se ela fizer com que ela mereça, se ela conquistar aquilo de você, com certeza você vai presenteá-la. Então, tudo vem no tempo certo, tudo vem na hora certa. Nós, muitas vezes, não entendemos que precisamos prolongar, trabalhar, buscar um pouco mais para que atinjamos maturidade para alcançar o bem que tanto queremos. Entende? Você precisa expandir a sua mente, entender que muitas vezes ainda não é hora, ainda não é tempo de receber aquilo que tanto busca. Aí ele continua assim, ó.
A oração deve ser uma conversa fluida e sincera com Deus, e em que o louvamos, pedimos perdão por nossos pecados, expressamos nossa gratidão, intercedemos por outras pessoas e compartilhamos nossos anseios. Outras palavras, a oração é um conjunto para o nosso espírito, sendo essencial para nossa vida. A oração é um oxigênio para o nosso espírito e essencial para as nossas vidas. Entende? Você presta atenção que na oração aqui ele fala que existe 4 etapas para que façamos uma oração sincera e agradável a Deus. Ele fala que na oração a gente temos que interceder, expressar a nossa gratidão, não apenas pedir, entende? Expressar a nossa gratidão também faz parte de uma oração. As petições, as intercessões fazem parte de uma oração, entende? Então é muito mais do que você ficar repetindo, sem sentido. O que a oração para Deus ela precisa ser sincera, porque a oração é uma conversa. A oração é uma conversa. Entenda, muitas vezes é uma conversa que você fala e você dá tempo para que você possa ser respondido. Esse tempo é o silêncio. Depois de orar, você medita em silêncio para treinar os seus ouvidos espirituais, a, a aprenderem a reconhecer a voz de Deus. Entende? Ele continua assim, ó. Ora, orar é simples como uma conversa, e Deus quer tê-la com você diariamente. Ele é um pai presente, que ama se relacionar com seus filhos e se agrada profundamente de todos aqueles que o buscam. Deus Pai quer revelar grandes coisas a seu coração, mostrar o quanto ele o ama e, e preencher o seu coração com a verdadeira paz. Mas para isso, a partir de hoje, dê-se esse passo, dê-se esse passo e dedique-se a orar e você jamais será o mesmo. Esse tempo que você tira de oração é um tempo de reflexão. Esse tempo que você tira de oração, 5, 10, 15 minutos, não importa. No início, é necessário que se tenha uma continuidade, uma disciplina de fazer todos os dias. Não importa o tempo, importa é a sua sinceridade de entender o que você precisa enfrentar, entender quais são os seus medos, o que te aflige, o que tira o seu sono. Colocá-lo isso na mão de Deus e pedir uma direção para que Ele venha te direcionar para o melhor caminho. Entende? Se você conseguir colocar isso, se você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, para todos os dias fazer essa meditação e essa conexão com o Pai, esse elo firmando uma intimidade com Ele, você vai ver que a sua vida se transforma. Que a sua vida se transforma da água para o vinho. Entende? Esse é o caminho para se ter paz e prosperidade. Esse é o caminho para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. É a conexão com Ele, a sinceridade e a entrega. Beleza? Tamo junto, então, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Ó, não esquecem, curte, comenta, compartilha. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.